Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Diante do Evangelho de hoje, 3 versículos, na verdade, quando muitas pessoas, ao ouvirem essa passagem, elas se identificam, porque o mundo é traiçoeiro e o mundo nos impõe fardos muito pesados. E às vezes a impressão dá que Deus não existe. Na primeira leitura nós vemos Deus se apresentando a Moisés através daquela sarça ardente, diante de um sofrimento de um povo que há 400 anos estavam ali oprimidos pelos faraós egípcios, que já não aguentavam mais. E aí agora Deus envia Moisés, para que Moisés vá ao encontro do faraó, para que o faraó pudesse soltá-los. Mas Moisés também vive situações difíceis, porque a impressão que dava não, isso se percebia claramente. Cada vez que ele ia no faraó, o peso aumentava nas costas do povo. E chegou o momento que Moisés entrou até em delírio, porque ele já não sabia mais o que fazer. Como aqueles questionamentos que os próprios profetas diziam, né? É para isso que o Senhor me chamou? O próprio povo dizia, é assim, Moisés, que esse Deus veio nos resgatar, veio nos tirar. O faraó está colocando mais peso ainda nas nossas costas. E aí a impressão que está é que Deus não existe. Mas eu quero dizer para vocês no dia de hoje que Deus existe sim. Deus existe. Agora, existem mistérios por volta dessa presença de Deus na nossa vida que nós não podemos entender. Como Deus demora para resolver as nossas situações difíceis. E é nesse momento que Satanás ele vem e começa a soprar no nosso ouvido, dizendo que Deus é esse, como é que ele diz que te ama. Você está vendo como que as coisas não saem, não resolvem? Ou ele não existe, ou ele não ama você. Porque muitas vezes nós relacionamos o nosso relacionamento com Deus em volta disso, né? De que eu tenho um Deus que é todo poderoso e que vai resolver todos os meus problemas. E muitas vezes existem problemas que ficam no mistério, só na fé, para que nós possamos continuar caminhando. É por isso que os grandes mestres da espiritualidade sempre recomendavam que nós precisamos meditar a paixão do Senhor. Porque quando nós meditamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos também que o Todo-Poderoso também sofreu.
e passou por sofrimentos muito maior do que os nossos. E é interessante, né? Há uma inversão. Tem gente que diz bem assim: eu não fico vendo os sofrimentos de Cristo, não, porque eu vou sofrer mais. É o contrário. Quando eu medito os sofrimentos de nosso Senhor, nós encontramos força para caminhar. Onde é que nós vamos encontrar a força? É simplesmente nisso. Se Ele conseguiu, se Ele sofreu tanto, e Ele foi em frente, com o Senhor eu conseguirei também. É assim que a paixão do Senhor, os sofrimentos de nosso Senhor, Ele nos dá força. Hoje nós vivemos esse drama de que as pessoas elas não buscam a Deus, não estão indo atrás de Deus, estão tão desanimadas diante dos seus sofrimentos que elas acabam querendo resolver os seus sofrimentos por si próprias. Mas não tem como, é preciso ir. Graças a Deus nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nós precisamos acreditar nisso, mas é preciso também acreditar que, quando Jesus disse que estará conosco, Ele estará conosco também nos nossos sofrimentos. Ele estará sofrendo também conosco. Não é simplesmente eu estarei convosco e você não vai ter nada. Eu vou estar convosco e vou tirar você dessa situação. Não é bem assim. Esse mundo é duro. A vida nesse mundo não é fácil. E nós vamos ter que conquistar isso, não sozinho, mas com o próprio Jesus. Você vê que a nível mundial, nessas sociedades onde o ateísmo é muito grande, nós vemos o crescimento de suicídios. Por que tem esse crescimento de suicídios? Porque quando as pessoas se deparam com situações que elas imaginam que elas não vão conseguir resolver, e elas não têm a quem recorrer como a Deus, o que é que elas vão fazer senão fugir da situação, tirando a própria vida? Não tem a quem recorrer. Na verdade, tem, mas como elas não acreditam em Deus, elas vão fazer o quê? A única solução é tirar a vida. E aqui eu quero dizer para vocês, não vamos ficar amenizando simplesmente as questões do suicídio. Suicídio é pecado grave. Mesmo que hoje a ciência já diga que uma pessoa que entra num estado de loucura pode ser que ela tenha se suicidado por causa de uma situação de loucura até, e acabou tirando a vida, e isso não vai amenizar a situação. Cabe a Deus julgar cada situação, mas nós não podemos agora, se suicidou, tá bom, está na misericórdia de Deus, está assim, fica tudo assim. Suicídio é grave, é pecado grave, não matarás. Não se pode tirar a própria vida. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque pode ser que você que esteja me ouvindo agora, você esteja já tramando na sua vida isso. Você está numa situação difícil, que você deveria, como você é um bom cristão e um bom católico, embora você tenha perdido até a esperança, e você não pode perder a esperança, você tem que continuar procurando a Deus. O que eu estava falando antes, Jesus está presente no meio de nós. E nós cremos nisso. Se você entrar no seu quarto,
se ajoelhar diante do crucifixo. E ali você colocar a sua situação, como Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, eu vos darei descanso. Mas você pode estar dizendo: mas até agora ele não me deu. Mas creia no que ele está dizendo. Eu vos darei descanso. Vinde a mim. E quanto mais a situação for pior, mais venha a Jesus. Então, a primeira é ali no seu quarto. Mas se você tem a oportunidade de ir numa igreja, onde nós cremos também que Jesus está presente na Eucaristia, entra na igreja, fica lá. Em vez de você ficar planejando fazer isso, fazer aquilo, se jogar de uma ponte, tomar remédio, em vez de você fazer essas coisas, fica diante de Deus e diz para Ele: Senhor, tira essa tentação de dentro de mim, eu não quero. Dá-me força, Senhor, para enfrentar essas dificuldades. Não estão sendo fáceis. Porque o tentador, ele vai tentar, ele vai dizer mesmo: não tem solução. A única solução para você é tirar a sua vida. Porque o demônio veio para nos roubar de Deus, para nos destruir e nos matar. Está lá escrito, está em João capítulo 10, versículo 10. É até fácil de decorar. É nesses momentos mais difíceis que o demônio ele dá uma solução: tira a sua vida. E Jesus disse: não, vinde a mim, eu vou te dar esse descanso. Mas está demorando, aguarde, espere. Eu não estou falando de coisa fácil, porque são fardos pesados mesmos. Pessoas que estão com dívidas e os cobradores estão em cima. E a pessoa está ali e já está pensando em tomar uma decisão. É o casamento difícil, que a pessoa já está ali tentando encontrar a solução e já encontrou a solução. A solução é essa: tirar a vida. Repito, o demônio vai dizer isso para você. Tira a vida e tudo vai estar solucionado. Imagina, né? Tem pessoas que vêm nos procurar, a nós sacerdotes, e já vêm com aquilo: se eu me confessar e depois eu me matar. Olha só. Já está com tudo resolvido. Agora, a única preocupação é: eu irei para a condenação eterna se eu me matar? Claro que vai. Ainda mais que já está tudo planejado. E está procurando uma solução através de uma confissão para Deus perdoar os pecados, depois eliminar a vida. E é triste nós sabermos que isso vem acontecendo não somente com o povo de um modo geral. Sacerdotes estão tirando a vida. Religiosas estão tirando a vida. É claro, não é para ficar propagando essas coisas, mas tem acontecido. Então, a pergunta é: por que um sacerdote chega ao ponto de tirar sua própria vida? Bem, eu não quero saber, porque quem é que está livre desta situação? E não estou colocando, por isso que eu sempre falo, né? Eu digo assim que são situações difíceis, que eu posso estar dizendo aqui que eu nunca farei uma coisa dessa, e diante de uma grande fraqueza, Deus me livre. Porque será que não está indo atrás de Deus? Será que já parou de rezar?
essa situação da depressão não é fácil. Graças a Deus eu nunca tive depressão e nem quero ter. Mas é uma solidão da alma, é um sofrimento da alma. É tão grande que a pessoa diz, eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Mas eu repito, em vez de ficar tramando como fazer isso ou como fazer aquilo, vai aos pés de nosso Senhor. Jesus está presente na Eucaristia. Vai lá e diz para Ele, fala para Ele, Senhor, tira-me desta situação, procura. Não vai ser fugindo que vai se resolver. Não vai resolver. É que nós vivemos num mundo onde nós não fomos, infelizmente, nós não fomos treinados para enfrentar os problemas, para enfrentar as situações, para procurar resolver as situações. Nós vivemos num mundo hoje onde tudo chega tão fácil. Tudo é fácil. Já começa-se em casa. Os pais não treinam os filhos para as dificuldades, treinam os filhos para a facilidade. Me dá isso, aí dá. Me dá aquilo, dá. Mas não mostra para o filho que, para ele ter aquilo na mão, o pai teve que acordar cedo, ir para um trabalho duro, para ganhar aquele dinheiro, para poder dar para ele. Não, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Aí vai, tudo na mão, tudo sem problema nenhum, não se enfrenta às dificuldades da vida. Aí na hora que a dificuldade, ela vem mesmo, e aí se olha para um lado e olha para o outro, e quem vai me tirar dessa situação e ninguém encontra ninguém que possa tirá-la, a solução é a que eu estou falando aqui agora. Mas Deus existe. É preciso superar. Por isso, além da presença de Jesus na Eucaristia, né? A missa, porque é da missa que veio a presença dele eucarística. Na missa você vai encontrar essa força necessária. Presta atenção, quando você for à missa, não fica conversando, não. E se tem pessoas que estão conversando, se retira do lugar. Porque, às vezes, quando vai falar para a pessoa que é para calar a boca, o outro ainda fica com raiva. Então, sai daquele lugar, vai para um outro. E fica prestando atenção. Cada palavra, cada gesto do sacerdote, cada leitura, cada oração que vai sendo feita. Que às vezes o pessoal se detém apenas na homilia, né? A homilia não foi boa, a homilia não foi boa. Bem, Deus está acima de qualquer homilia. Santa Teresa d'Ávila, ela falava isso, que quando ela ia à missa, que tinha aqueles padres que não ensinavam bem, ela disse que ela ficava ali prestando atenção, porque alguma coisa Deus iria falar. É na oração da coleta, é na oração, a primeira oração, até no momento que o padre recomenda, peçamos perdão dos nossos pecados. Aí você lembra, né, o pecado de querer, até está querendo tirar a vida, porque não está conseguindo, pede perdão ali naquele momento. Senhor, me passou isso pela cabeça, inclina a cabeça, pede o perdão. É na fração do pão, é quando Jesus é elevado. Tudo isso são meios aonde Jesus está te convidando. Venha, venha até mim, venha, eu vou tirar esse fardo. Deus existe. Ou eu e você, que somos católicos, ou nós acreditamos que Deus está no meio de nós, ou realmente não tem solução para nós, não.
porque essa vida é dura. Ninguém fique pensando que essa vida é mole, não, é dura. A vida é dura, dura, dura. E as coisas estão ficando não somente dura, mas duríssima. As dificuldades, elas estão aumentando em todas as situações. Mas nós temos um Deus aonde nós cremos que Ele existe, que Ele carrega os nossos fardos e que Ele vai nos dar força para nós caminharmos. Olhem para a cruz. Jesus não fugiu. Chegou a hora de pegar a cruz, Ele pegou. Tanto que ali no filme, né, da Paixão do Senhor, nós vemos a admiração daquele assassino que ia carregar a cruz dele, e diante de tanta docilidade, ele ficou impressionado e ficou até brigando com Jesus. Como é que pode você pegar essa cruz assim? Tem que pegar. Tem que pegar. Não tem como não pegar. A grande verdade, meus irmãos, é essa. Nós temos que passar por Belém e nascer naquela gruta fria. Nós temos que passar. Nós temos que passar pela traição de um amigo ou de uma amiga, de uma pessoa querida. Teremos que passar, porque nosso Senhor passou. Teremos que passar pelas injustiças, teremos que passar, Ele passou também. Por calúnia, também. Teremos, Ele foi caluniado. Teremos que carregar o peso desse mundo nas costas, teremos que carregar com Ele, porque Ele carregou também. Teremos que chegar no Calvário e deitar na cruz, teremos. Teremos. E teremos que morrer quando Ele quiser? Sim, teremos que morrer. Mas ao terceiro dia, nós iremos ressuscitar. Agora o que nós não podemos é fugir. Bem, a única coisa que nós devemos fugir nessa vida é do pecado. Do pecado, sim. Ou de situações que poderão levar você a pecar. Aí você tem que fugir. Mas, tirando isso, precisamos enfrentar essa vida, porque essa vida é dura. Mole só a outra. Aí sim, lá no céu, é tudo diferente, mas nós não podemos ir para o céu solucionando, entrando em soluções que não são soluções que vêm do coração de Deus, mas que vêm do demônio. Eu repito para você que está me ouvindo agora, que situação você está? Às vezes a gente está convivendo com pessoas que elas estão passando pela gente e está rindo assim, né? Você está bem? Eu estou ótimo, já está tudo planejado. De repente a gente recebe uma notícia ruim. E a pergunta é, por que aquela pessoa fez isso? Não aguentou. E aqui, meus irmãos, eu vou pedir uma coisa. Peçamos a Deus a graça que nós não sejamos motivo de tentação para o nosso irmão, ao ponto do irmão, por causa de você ou por causa de mim, só encontrar aquela solução para sair dela. Aquela que eu estou falando, porque eu não quero ficar repetindo o nome. Quantos fardos nós colocamos nas costas dos outros? É tanta imposição, é tanta cobrança, é tanto isso, é tanto aquilo. Cobra daqui, cobra de lá, impõe daqui, impõe de lá. Ainda mais quando a pessoa recebe um cargo, recebe um poder.
e não usa do poder como serviço, e fica ali, olha, em cima da pessoa, e chega um momento que a pessoa diz assim, eu não aguento mais. Aí Satanás diz, eu tenho uma solução para você. Você vai ficar livre disso. Deus me livre de eu ser um meio pelo qual o outro já esteja dizendo, eu não aguento mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.